Então, uma boa noite a vocês, todos presentes. Agradeço desde já a presença, né, o fato de vocês estarem aqui conosco. Então, juntamente com o professor Arson que entrou agora, o professor Arson é o nosso vice-coordenador e eu estou agora na coordenação, né, então eu sou o professor Dalberto Dias da Costa, professor Arson Lourenço Correia. Então, nós dois estamos na coordenação nesse biênio, né, que encerra, na verdade, o ano que vem. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. A apresentação de hoje, ela tem por objetivo a gente dar para vocês um panorama sobre o programa, né? Então, o que é o mestrado profissional em engenharia de manufatura? Vamos falar um pouco das linhas de pesquisa, o corpo docente, alguns projetos que estão em desenvolvimento. E, por último, a gente vai apresentar uns 2 slides aí sobre o processo seletivo, né, para 2023. E aí a gente abre para perguntas, né? Então, aí vocês podem perguntar o que vocês tiverem de dúvida, a gente vai tentar respondê-los na medida do possível, tá? Eu espero levar uns 35 minutos da apresentação, mas não mais do que isso. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Legal. Então, eu vou colocar a tela cheia aqui, fica mais fácil para enxergar. Então, o nosso programa, ele tem a denominação de Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Manufatura, né, o PPG e o FPR, vocês receberam aí o convite, então vocês têm aqui as informações da coordenação que eu já mencionei, o nosso contato, né, o e-mail para correspondência e o nosso site também que está nesse cantinho, tá, gente? Esse material todo também que eu vou apresentar, depois eu deixo uma cópia em PDF, aí esses links que vocês, no decorrer das apresentações, aparecerão outros links, aí depois é só vocês copiarem aí e seguir, né? Bom, o nosso programa, então, a Engenharia de Manufatura tem por missão, né, qual que é a nossa missão? É formar recursos humanos de excelência para a sustentabilidade do setor industrial. Então, a gente tem como o compromisso aí com a sociedade, né, primeiramente, é formar recursos humanos, né, de boa qualidade, ou seja, dar condições para que as pessoas saiam daqui com uma boa base, e também voltado aí para o setor industrial, para que esse setor continue, né, na nossa região. Os nossos valores, né, então, rigor teórico e metodológico na aplicação e produção de conhecimento, formação de pesquisadores críticos independentes, busca pela sustentabilidade, redução do impacto ambiental, criatividade, inovação, cooperação e solidariedade. Então, são os nossos valores. Como que nós estamos organizados, né? Então, os programas, né? A gente fala no programa, um programa ele pode ofertar mais de um curso. No momento, nós ofertamos apenas o mestrado profissional em engenharia de manufatura. E essa modalidade é chamada estrito sensu, então ela se distingue do que a gente chama de lato sensu, né? Que o lato sensu é aquela modalidade que a gente também denomina como especialização. Então, o nosso é estrito sensu. Então, esse estrito sensu, ele garante, ao final do percurso, né, o título de mestre. Vocês receberão, ao final, depois, né, de concluído, o mestre em engenharia de manufatura. Nós trabalhamos com oferta de disciplinas no período noturno, então, a gente basicamente, o nosso dimensionamento é isso. As aulas são ofertadas no período noturno e a gente trabalha com 3 grades. Então, a gente divide o ano aí em 4 partes, né? Sendo que dessas 4 partes a gente trabalha com 3. Então, seriam 3 trimestres. Geralmente começando em março, tá? E terminando em dezembro, né? Então, 12 semanas, um número aí aproximado de 12 semanas para cada trimestre. Nós temos uma área, então a gente chama de área de concentração, né? Alguns programas, vocês depois pegando informação de outros programas aqui na universidade, vocês verão que alguns programas eles têm mais de uma área de concentração. O nosso é apenas uma área de manufatura e nós temos 3 linhas de pesquisa: materiais avançados, processo de fabricação, simulação e integração. Essa organização, pessoal, ela é mais voltada pela afinidade que existe entre os projetos de pesquisa. Às vezes, até um professor pode
atuar em mais de uma linha, mas os projetos, eles seguem mais ou menos essa divisão, né? Então, por natureza, por escopo, eles vão sendo agrupados nessas 3 linhas aí: materiais avançados, processo de fabricação, simulação e integração de processos. Aqui a gente tem um quadro, que é um quadro que a gente tira do nosso sistema de administração, né? Então, só para vocês terem ideia dos nossos números, tá? Tem aqui os nossos números. Então, nós temos, no momento, 49 alunos matriculados, são alunos regulares. 41 alunos externos, essa é a denominação matriculado externo. A diferença é que o matriculado é aquele que está regularmente cursando, né? Então, ele cumpre todo o regimento, ele tem um prazo para conclusão, e aí a gente considera, então, como aluno regular. E os demais, os chamados discentes externos, são aqueles alunos que cursam disciplinas isoladas. Então, a cada trimestre, você pode cursar uma disciplina isolada, você não precisa estar matriculado oficialmente no programa. E essa disciplina isolada, né, na condição de aluno externo, ela gera registro, ela gera uma matrícula. Então, digamos que você faça, por exemplo, ano 2022, você fez 3 disciplinas. Aí, em 2023, se você entrar pelo processo seletivo e passar a condição de aluno regular, aí esses créditos obtidos aqui, né, no limite de 50% dos créditos totais, você pode, então, aproveitá-los. Nós estamos com 17 professores, esse número aqui está um pouquinho diferente, porque tem uma colega nossa que deixou o programa. Então, nós estamos oficialmente com 17, são 17 professores, depois vocês vão ver a lista, daqui a pouco tem um slide mostrando isso. Aqui tem outros números: matrículas, disciplinas, turmas ofertadas ao longo do ano, né? Isso aqui é o que conta nesse ano. E aqui tem alguns índices de qualificação, esses são umas avaliações que a CAPES faz do programa, depois eu mostro para vocês também um slide sobre isso, que é esse aqui já. Então, a cada 4 anos, os programas, os estritos censos, né, todos os programas do país, né, sem exceção, eles são avaliados pela CAPES. Então, a gente fala dessa avaliação quadrienal que é feita pela CAPES. A CAPES é a coordenadoria, né, ligada ao MEC, que cuida dessa regulamentação dos cursos e também da sua avaliação periódica. Então, o nosso é um programa realmente recente. Nós começamos em 2019 e nós passamos por essa avaliação quadrienal, que foi em 2017 e 2020, mas a gente não pegou ela em cheio, né? Então, foi apenas um biênio dentro desse quadriênio. Então, foi uma parte só. Mas, mesmo assim, a gente teve uma avaliação, né, que a gente considera uma avaliação satisfatória. Tá? Então, aqui tem alguns tópicos, né? E esse que está em negrito é o quesito, a nota que foi aplicada. Geralmente são notas qualitativas, né? Insatisfatório, fraco, regular, bom e muito bom. Tá? Então, nesses quesitos aqui, a gente teve uma boa nota. Em outros, a gente não foi avaliado, porque não tinha ainda material para avaliação. Mas na próxima quadrienal, aí sim, aí a gente deve pegar em cheio, a gente faz, né, então vai passar por essa avaliação completa. Aqui tem essa curva aqui, então esse gráfico mostra para a gente os discentes matriculados, né, ao longo de 2019. Então a gente teve, né, aqui, iniciando, mas depois a gente vai subindo, e agora nós estamos no último ano, né, em torno de 16 alunos. Então, 2022 nós tivemos 16 alunos. Esse número, ele não é um número, né, não tem que ser um número alto, na verdade, ele tem que ser proporcional ao seu corpo docente, né, para que pelo menos um aluno, né, por professor, aí seja um número razoável. A nossa ideia, então, é que para os próximos anos, né, a gente tem espaço, a gente pode crescer um pouco o número de discentes, né, mas que importa no final, ou seja, depois de um certo período, os 2 anos, você ter um número de titulados, né, isso aqui que conta. Aqui, gente, eu vou passar agora 3 slides, aí em cada slide eu vou falar um pouquinho da linha, né, daquelas 3 linhas que nós mencionamos, e o nosso corpo docente. Então, vocês vão ver aqui um descritivo da linha, e aqui nesse outro quadro, a lista dos professores, e tem um link, que é um link para o currículo Lattes, tá? Esse HTTP aqui, lattes.cnpq. Depois vocês podem pegar a apresentação que está em PDF, e aí você pode
copiar esse link, e quando você copiar esse link, você vai direto na página do CNPq, que tem toda a base, que chama essa plataforma Lattes. Então, todos os professores, inclusive vocês, né, quando vocês entrarem, tiver interesse em virar aluno, aí você também tem que fazer um currículo Lattes, tá? Tá, é a tua vida profissional, né, no nosso caso aqui é acadêmica. E o que é interessante desse currículo Lattes, desse link, é que vocês vão ver, por exemplo, eu tenho interesse, né, em participar de pesquisas, o meu projeto vai estar voltado para a linha de materiais avançados. Então, essa turma que está aqui, né, o ideal é que você entre, acesse esses links e veja quem tem projetos, né, que está mais próximo do seu interesse. Tá? Então, você pode acessar, isso é domínio público, né, você vai ver o que o professor trabalha, o que ele tem feito ultimamente, publicações e tal, e aí você tem uma ideia né, do trabalho de cada um e o que ele pode contribuir para o seu projeto. Essa linha de materiais, então, tem por objetivo, né, propiciar a transferência de conhecimento oriundo da descoberta e desenvolvimento científico acerca de novos materiais. Então, esse grupo aqui, o pessoal trabalha, então, com materiais metálicos, poliméricos e compósitos poliméricos. Nós, por exemplo, vou falar um pouquinho, né, de cada um aqui rapidinho, mas o professor Adriano Chade entrou recente no programa, ele trabalha mais com a parte metálica, né, um pouco de análise de falha, também revestimentos, a linha de engenharia de superfície, assim como a professora Ana Sofia, que é mais ou menos parecido. E a professora Ana Sofia trabalha com a parte de engenharia, hoje a parte que a gente chamaria assim, de manufatura aditiva, voltada para metais, né, bem aprofundada também na parte de caracterização desses novos processos. O professor Siqueira trabalha um pouco mais com a parte de tribologia, né, que envolve, então, estudo de desgaste, lubrificação, o uso de lubrificantes, né, para minimizar desgaste, e atrito, né, esse é o TRI da tribologia. A professora Giovana também trabalha um pouco com a parte metálica e também junto com o professor Arson na parte de compósitos poliméricos. E o professor Sérgio Henke trabalha mais na parte metálica, um pouco voltado para análise de falhas, de componentes soldados, componentes que passam por processos mecânicos. Tá, então, um bom time, são todos professores doutores, né, alguns com larga experiência, outros mais jovens, mas, assim, alguns com larga experiência já em pesquisa. Então, aqui, nessa linha de pesquisa, vocês têm um grupo muito bom aí também. Aí, passando agora para a linha de processos de fabricação, né? Então, essa linha de processos tem por objetivo aí o estudo sobre transformação e processamento de materiais. Então, aqui a gente pode dizer a parte hardware, né, de processos mesmo. Então, a gente estuda os processos de usinagem, de conformação, de soldagem, de aspersão térmica, de fundição, e a aplicação de técnicas, né, de experimentação e otimização desses processos. Então, no nosso grupo aqui, essa lista, nós temos o professor Claudimir trabalha juntamente comigo, e nós trabalhamos um pouco mais voltado para a usinagem, tá? A usinagem tanto de materiais metálicos, como também dos materiais compósitos poliméricos, né? E junto com o professor Arson, a gente faz um time aí também para estudar a usinabilidade de materiais compósitos. O professor Paulo Kimoto e o professor Ramon, eles já trabalham mais com a parte de soldagem, então são os processos de soldagem, e o professor Ramon também tem alguns projetos voltados para aspersão térmica, né? Mas os dois formam aqui uma dupla aí, que é mais voltada para soldagem e aspersão. O professor Ravilson a parte mais de conformação, então envolve o estudo de conformabilidade dos materiais, principalmente de chapas, eles têm trabalhado muito com a parte de chapas, né? Um pouco também de simulação, então simulação desses processos de conformação para determinar limite de conformação. E o professor Sérgio Fernando, ele também trabalha um pouco com o professor Ravilson nessa parte de conformação, eles têm uns trabalhos conjuntos, mas a linha dele, ultimamente, tem sido mais voltada, que são os projetos, né, dentro dessa linha, mais voltados para a parte de manufatura aditiva de materiais poliméricos, então trabalhando com resinas, né, e ele tem alguns projetos também voltados para a área médica, tá? Então, o desenvolvimento de próteses para a área médica. Então, esse é o time aí da linha de processo de fabricação.
E nossa terceira linha, ela é chamada então de simulação e integração, e ela tem por propósito o desenvolvimento de aplicativos, métodos de sensoriamento, que facilita a integração horizontal, né, processo, e vertical, chão de fábrica com outros níveis, e desenvolver aplicativos e métodos baseados em inteligência artificial, que auxiliem na tomada de decisão referente à seleção de materiais e processos. Ou seja, esse grupo eles vão trabalhar mais com a parte software, né, que a gente tem nos processos. Se esse grupo aqui está mais voltado para o hardware, né, para a parte mesmo experimental, esse grupo está mais voltado para a parte do fluxo de informação, né? Então, a sistematização disso, desenvolvendo alguns aplicativos que envolvem a parte de planejamento, otimização. Então, nós temos aqui o professor Christian Strobel. O professor Christian Strobel, ele trabalha mais com a parte de sustentabilidade dos processos, de eficiência energética, e tem que orientado alunos mais né, nesse tipo de projeto. Modelagem também computacional, né, de eficiência energética, então isso passa aí com o professor Christian. O professor Fernando Deschamps e o professor Pablo, eles trabalham mais com a parte da indústria 4.0, que envolve a transformação digital, né? Então, eles estão mais envolvidos com digamos, com esse grupo de projetos dentro dessa linha de simulação e integração. O professor Flávio, ele entrou agora junto conosco, e ele tem uma boa experiência na parte de projetos, mais assim, de metodologias de projetos, né? Então, como desenvolve, organiza aí um projeto, ele tem uma larga experiência nisso, né? E está somando, então, com esse time aqui na parte de simulação e integração. O professor Márcio Catapan, né, que também está nessa linha, ele já trabalha com essa parte da realidade virtual, realidade aumentada, tem feito já bons projetos, bons trabalhos nessa parte, tá? Então, né, seria você criar um ambiente virtual que possa, por exemplo, fazer treinamentos, né, transferência de conhecimento em paralelo ao ambiente físico. Bom, pessoal, então como eu comentei, né, todos esses professores, a gente registrou aqui o link do Lattes, aí vocês tendo mais curiosidade depois sobre um ou outro, vocês vão encontrar né, esse acesso, e na nossa página aqui no programa, a gente também tem os e-mails, tá? Então, depois que você dá uma olhada, aí, o professor aqui me interessa pelo projeto que ele está desenvolvendo, aí você pode mandar um e-mail também para o professor, para marcar uma reunião, uma conversa, até antes do processo seletivo, né? Isso é bem salutar, né? Que vocês façam isso, caso vocês tenham interesse em determinados assuntos, né? Bom, aqui é um slide só para mostrar para vocês os nossos parceiros, né, colaboradores. Aí é uma característica forte hoje do nosso programa, é justamente a interação com o setor produtivo, né? Vocês viram lá que nossa missão, né, é voltada aí para a sustentabilidade do setor industrial. Então, eu posso dizer para vocês que, assim, está quase que 90%, não estou exagerando nesse número, né, dos projetos, eles têm parcerias com as indústrias. Então, o que acontece? Quando vocês se candidatam ao mestrado, a gente depois vai falar um pouquinho, a gente tem duas formas de entrada. Um é quando você entra com um projeto e esse projeto já tem um lastro na indústria, ou seja, ele é um problema lá, ele pode ser um gargalo lá produtivo. Aí você já traz esse projeto já com esse apoio dessa instituição. E aí ele é desenvolvido aqui, então a gente pode usar a nossa infraestrutura, depois nós vamos falar um pouquinho dela, mas a gente acaba usando quase toda a infraestrutura mesmo das fábricas, das empresas. Então, nesse tipo de projeto, a gente diz, não, são os nossos parceiros, e a parte, digamos, né, coleta de dados, às vezes experimental, fazer algum teste, às vezes é feito quase todo nas empresas. Pode fazer aqui nos nossos laboratórios também, né? Então, junto com o professor orientador, depois isso vai sendo dimensionado. E a gente tem outra modalidade de entrada, que às vezes é um aluno que não tem ainda, né, um vínculo empregatício, ou mesmo que ele tenha um vínculo empregatício, às vezes ele quer desenvolver uma outra coisa, que não está ligado no dia a dia dele, naquele cotidiano. Na época, ele está pensando em criar uma startup, desenvolver uma patente em alguma coisa, e ele pode desenvolver. Aí ele desenvolve, então, às vezes com o apoio do professor e dos nossos laboratórios, e aí, nesse caso, não apareceria a figura de uma empresa, né, especificamente, naquele momento, tá?
Mas aqui, só para vocês terem ideia, então, da nossa região, né, são as empresas aqui da nossa região, e que nós temos alunos, né, envolvidos aqui, trabalhando em projetos em parceria. Alguns projetos, né? Então, não vou ler essa lista toda, pessoal, só para vocês, né, pegar uma ideia aqui. Então, nós temos manufatura aditiva, a gente tem manufatura aditiva de metálicos e também de polímeros, tá? Então, são projetos que são desenvolvidos aqui. A engenharia de superfície, né? Então, essa aqui basicamente é a linha lá do pessoal de materiais avançados, tá? Esse grupo aqui mais de materiais avançados. Então, que faz desde a parte metálica, né, até a parte polimérica aí. E depois o grupo aqui de processo de fabricação, que vai, por exemplo, qualidade de soldagem, né, até manufatura aditiva, que a gente chama de impressão 3D, que é mais a parte polimérica. Estão vendo? Então, passando para aqueles processos clássicos, né, soldagem, usinagem, aspersão, e agora a manufatura aditiva. E aqui entra o pessoal mais da área software, ou seja, mais do fluxo de informação, então seria a indústria 4.0, né? Envolve também questões de eficiência energética, sustentabilidade, realidade aumentada, realidade virtual, estão vendo? Data Analytics. Então, esse aqui é o pessoal mais da área software. Tá, então, esses projetos aqui, esses títulos dos projetos, né, eles vão depois denominar o que a gente chama de núcleo de pesquisa. Tá? Mais adiante, quando falarmos no processo seletivo, aí eu posso depois chamar a atenção disso. Esses títulos aqui, eles acabam virando os títulos dos núcleos de pesquisa. Um pouco aí da nossa infraestrutura, né? O que nós temos aqui nos nossos laboratórios. O que eu vou mostrar aí nesse slide é apenas o que a gente tem aqui na engenharia mecânica, né? Então, os nossos laboratórios, eles estão sediados no Departamento de Engenharia Mecânica, que é o nosso DEMEC, que, por sua vez, parte da UFPR. Mas dentro da universidade, nós temos uma infraestrutura muito maior, né, do que essa que a gente vai ver. Então, às vezes, dependendo do projeto que vai ser desenvolvido, a gente pode usar outros recursos, né, de forma, claro, agendada, né, combinada com outros responsáveis de outros laboratórios, e aí a gente pode fazer. Deixa eu dar um exemplo para não ficar muito vago. Nós temos hoje na universidade um centro muito, muito avançado de microscopia eletrônica. Tá? E nesse centro de microscopia eletrônica, você pode fazer ensaios com, né, o microscópio eletrônico e outros tipos de caracterização de materiais. Aí o que se faz? Você, sendo aluno UFPR, tendo um projeto UFPR, né, então você está ligado a um programa de pós-graduação, a gente pode agendar, por exemplo, lá umas imagens de MEV, né, que é o microscópio eletrônico. Então você faz um agendamento, aí você tem acesso a esse, por exemplo, esse conjunto aí, né, que é o centro de microscopia. Então o centro de microscopia não fica na mecânica, né, ele fica fora, mas dentro da UFPR. Então, vendo? Então a gente consegue alargar bastante a nossa infra, né? Mais especificamente nos nossos laboratórios, então nós vamos ter a parte de usinagem convencional e CNC, a gente tem uma boa área aqui com maquinário convencional e CNC, corte por laser, os processos de soldagem convencional robotizada, então também tem uma ampla área aqui para o laboratório de soldagem, aspersão térmica, né, então aquele grupo lá de processos, manufatura aditiva, polímeros e metais, processamento de polímeros compósitos, então também tem uma parte de microscopia, mais microscopia óptica, né, dentro desses laboratórios aqui, que é aquela linha de materiais avançados. O pessoal também tem um bom suporte ali de microscopia, mais microscopia óptica. Tá? E algumas máquinas também para ensaios mecânicos, por exemplo, ensaio de tração. Então, a gente tem ali ensaio de dureza, né? Isso é meio que padrão aí nos laboratórios de materiais. Tá? A gente também tem um pouco de instrumentação, né, para ensaios, então isso aqui vocês vão ver muito nas aulas, né, então essa parte aqui que a gente passa pelas disciplinas que vocês vão cursar, vocês vão ter acesso a isso. Então, por exemplo, o equipamento, a máquina para medir coordenadas, né, microscopia eletrônica, mas está lá naquele centro de microscopia, tá, gente, que eu comentei no início. Ensaios tribológicos, então, nesses os laboratórios de materiais, o pessoal tem o chamado tribômetro, né, que são
equipamentos aí para fazer ensaios tribológicos, medição de esforço e potência de corte, isso aqui é mais na usinagem, um pouco de caracterização também de materiais, preparação de amostras, né? Então, aqui vocês estão vendo nessas imagens, né, aqui seria a máquina de coordenada, aqui é uma imagem obtida com microscópio, o MEV, né, microscópio eletrônico, e aqui um instrumento para medição de esforços de corte, chamado dinamômetro, que a gente tem aí nos laboratórios. Nós também temos a parte de software, né? Então, a gente tem os nossos laboratórios, que é mais a parte computacional, então, modelagem 3D, a gente tem algumas licenças do CATIA, do SolidWorks, as licenças são oficiais, né? O Solid Edge, embora o Solid Edge seja um software gratuito, né? A gente tem a versão estudante e a versão gratuita. Softwares para simulação e planejamento de usinagem, para planejamento e simulação da parte metrológica, então de medição dimensional, esse GD&T são tolerâncias geométricas dimensionais, e aqui a gente tem junto com essa máquina de coordenadas, por exemplo, nós temos um software aqui que é um software que as empresas utilizam, então os softwares mais utilizados aí na área industrial, que é esse PCDIMS. E a gente vê isso aqui em uma outra disciplina, né? Então, dependendo da disciplina que você cursa, o professor vai no laboratório e mostra isso. Mas serve e dá suporte também para os nossos projetos. A análise e simulação por elementos finitos, né? Então, o professor Strobel, por exemplo, trabalha com aquela parte mais térmica, utiliza esse software. Tem alguns outros colegas aí também, o professor Ravilson, na parte de conformação, né? Que utiliza essa softwares para fins de análise. Então, você modela um processo, uma estrutura, e por elementos finitos é feita, então, a solução disso. Desenvolvimento de programas, né? Então, em algumas disciplinas, ou pessoal também que precisa de desenvolvimento de aplicativos. Hoje nós temos alguns alunos cujos projetos são voltados, né, para desenvolvimento de aplicativos, embora hoje a gente tenha muita coisa gratuita, né? Então, por exemplo, esse Visual Studio é um pacote, né, gratuito, e o MATLAB já é por assinatura, né, mas que permite a gente fazer testes, né, e desenvolvimentos aqui de protótipos, tá? Então, durante as disciplinas, vocês vão, né, tendo a ter acesso, né, conhecer um pouco mais dessa nossa infraestrutura aqui. Ainda falando de infraestrutura, falando sobre as bibliotecas, né? Então, todo aluno que entra no mestrado, ele automaticamente ele tem um acesso ao nosso sistema digital e físico, tá? Então, o físico, você vai lá, faz uma ficha, né, faz um cadastro, né? Faz um cadastro, tem uma senha. Então, você pode retirar livros, você pode retirar revistas, né? Aqui tem uma foto, vocês estão vendo que é a Biblioteca da Ciência e Tecnologia. Ela fica aqui bem pertinho do local que eu estou agora no momento, né? Então, perto das nossas salas. Ela tem atendimento à noite também, então fica fácil para vocês. E ela tem um bom acervo em papel, né? Então, são livros e revistas, tá? Então, precisou de um livro próximo da nossa área, né, a gente tem um acervo razoável. Não é um acervo gigante, porque isso é muito caro e também ocupa muito espaço, né? Então, a gente, digamos, tem um acervo satisfatório que dá para a gente tocar bem aí os nossos projetos. A UFPR como um todo, ela tem por volta de 20 bibliotecas espalhadas nos seus diversos campi, né? Então, a UFPR tem campi pelo interior do estado e aqui na cidade também. Então, em cada campus, né, você tem uma biblioteca, tá? Então, a nossa é da Ciência e Tecnologia, que atende a área de exatas e a área tecnológica. Bom, gente, isso aqui é um acervo, né, como eu disse, físico, né, porém limitado. Aí nós temos o acervo digital, esse você pode fazer de casa, né, ele é público, e aí você consulta tanto esse acervo que está em papel, impresso, como também acessos a algumas assinaturas, né, que aí pelo cadastro FPR você consegue obter mais coisas, né, vai além desse acervo impresso, tá? E por fim, né, a gente tem todo esse nosso, digamos, a nossa biblioteca, né, ela vai muito além dessa parte física, porque ela é complementada, então, chama do CAPS periódicos, tá? A CAPES, como a gente mencionou no início, né, é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, estão ligada um órgão do MEC, né, que cuida aí dos cursos, avaliação dos programas de pós-graduação, e ela também faz uma assinatura, que é um serviço, é pago, de vários periódicos internacionais,
tá? Então, a gente tem uma base científica hoje muito grande, muito grande. Então, se nós pensarmos assim, a biblioteca, né, é relativamente modesta, porque ela é limitada, ela tem um espaço pequeno, né, e não tem como você crescer muito. Se vocês pegarem os últimos anos, a gente não cresceu muito. Mas se vocês olharem essa base aqui, essa base digital, aí você vai ver que essa base cresceu muito, tá? Então, a gente, né, por meio da CAPES, a gente tem acesso a revistas de diferentes áreas de conhecimento, vai muito além das engenharias, e aí você pode ler, né, os últimos artigos da sua área de interesse, do seu projeto. Durante as disciplinas, os professores geralmente trabalham bastante com os alunos nessa parte aqui de como consultar esses periódicos, como fazer consulta, né? Existem algumas técnicas de pesquisa para a gente fazer uma boa revisão bibliográfica, né? Então, eu quero retirar artigos sobre o meu tema de pesquisa. Como é que eu faço isso? Então, algumas técnicas, né? Um conjunto de técnicas que facilita bastante essa pesquisa. Tá? Então, a gente trabalha com isso aqui ao longo das disciplinas também. Tá? Então, se a gente pensar assim, em termos, né, de acervo bibliográfico, a gente está muito bem. Posso dizer para vocês, né, que hoje o sistema brasileiro como um todo, né, na pós-graduação, ele está muito bem. A gente vai encontrar, né, claro, algumas revistas que você não tem acesso, mas para a nossa área de engenharia, eu posso dizer para vocês que a gente está bem, bem servido aí. Aí agora vamos falar um pouquinho da parte da titulação, né? Então, são os requisitos para ser mestre em engenharia de manufatura. Tá? O que, que a gente exige, né, para que ao final vocês possam receber o título de mestre em engenharia de manufatura? É o cumprimento de 18 créditos em disciplinas. Isso dá aproximadamente 6 disciplinas. A boa parte das disciplinas do programa, elas são disciplinas de 3 créditos. Então, se você fizer 6, né? Fizer 6 disciplinas de 3, ainda fecha os 18. Tá? Isso aqui, a gente faz um planejamento de tal forma que o primeiro ano você possa dedicar a cursar as disciplinas. Como são 3 trimestres, se você cursar 2 por trimestre, que não é uma coisa muito pesada, né? Então, no ano já dá para terminar os créditos. Ser aprovado num exame de qualificação. O que é esse exame de qualificação? Depois de cumprir alguns créditos, a metade, 60% é metade, seriam 3 disciplinas mais uma, né? Aí você pode, então, fazer o exame de qualificação, tem uma data, tem um limite para solicitar o exame, e esse exame é a defesa do projeto de pesquisa. Aí, aqui, nesse momento, é que você defende perante uma banca o projeto de pesquisa. Aí que começou a falar, então, no projeto de pesquisa. Tem que comprovar também a suficiência em língua inglesa. A gente tem trabalhado, né, por causa do acervo bibliográfico, então a gente incentiva que essa suficiência seja em língua inglesa, embora poderia ser outra língua estrangeira, mas no nosso programa é a língua inglesa. E como é que a gente comprova, então, essa suficiência? Existem algumas formas, né? Nós temos resolução específica para isso. Uma delas é você fazer um teste que a própria universidade oferta, e aí você faz um teste de suficiência. Outras universidades no país também ofertam esse teste. Então, a gente tem uma lista das universidades que são que a gente reconhece, né, o teste, e esses testes são oferecidos, alguns hoje de forma online até, tá? Então, essa é uma maneira. Outra é comprovar que você cursou, fez curso, e tem um certificado, e aí a gente tem alguns critérios para esse certificado, mas então tem as duas formas de comprovar essa suficiência, não é algo absurdo também. A aprovação na defesa da dissertação, né? Então, se for ocorrer depois que você terminar isso aqui, nessa ordem, aí é feita a defesa perante uma banca, tem um modelo para dissertação, tem todo um rito aqui, e aí faz então a defesa. Aí tem, claro, tem que ser aprovado. Publicar artigo em congresso, submeter artigo para publicação em revista ou depósito de patente, registro de software. Então, a gente depois que para obtenção, né, do título mesmo, tem que comprovar a submissão de artigo para publicação ou depósito de patente, registro de software, né? São coisas alternativas aqui. Então, são os requisitos, e esses requisitos, eles são basicamente assim, muito parecido com os outros programas de mestrado dentro da instituição e até fora daqui também, né, no país. Bom, o nosso processo seletivo ele ocorre
única vez, tá? Então, a gente tem organizado apenas um edital. Isso pode mudar? Pode, em função muito da demanda que vem a ter, né? Mas a gente tem planejado um único edital. Temos feito isso aí nesses 4 últimas turmas, né? E a gente faz, é um processo seletivo que tem 2 etapas. Então, a primeira é a avaliação de uma proposta, depois eu mostro um slide para vocês terem ideia de como é que a gente estrutura essa proposta. Então, a proposta de pesquisa, ela não é um projeto de pesquisa, tá vendo? É uma proposta. O que você quer fazer aqui? Qual que é a sua proposta de pesquisa? E essa etapa ela é eliminatória, então a gente tem uma nota de corte. Então a banca avalia, é uma banca, se defende, se submete, defende a proposta, responde, né, as indagações da banca, e tem uma nota de corte. Né? Passada essa nota de corte, nota 6, na escala de 0 a 10, aí vai para a etapa seguinte, que é a avaliação do currículo, tá? Que é uma etapa classificatória. Então, quem passa aqui, a gente usa o currículo para classificar. O processo seletivo ele tem uma taxa de inscrição. Então, como a gente mencionou aí, o mestrado ele é gratuito, né? Todos os programas estrito sensu da UFPR eles são gratuitos. Aí existe uma taxa de inscrição, mas para garantir, né, que quem paga essa taxa depois termine o processo seletivo, né? Que às vezes a pessoa se inscreve e não tem compromisso nenhum, não vem no processo. Então a gente até cobra essa taxa depois que a gente homologa as inscrições. E aí a pessoa sabe mesmo que vai participar do processo, aí paga essa taxa, é uma taxa que a universidade recolhe, né? Tem um fundo aí que é um fundo único e essa taxa vai para lá. Tá? Então, de 250. Então, se a gente pensar assim, que o mestrado ele é gratuito, né? Você não tem cobrança, não tem mensalidade, porém, um projeto, uma pesquisa hoje, né? A gente pode, não existe como fazer uma pesquisa, tocar um projeto de pesquisa de forma gratuita. Isso não existe. O que se deve imaginar aqui? Se eu for trabalhar com a parte experimental, né? Eu vou precisar se a gente pegar projetos dessa linha, né? Então, se eu for trabalhar com projetos dessa linha, né? Materiais e processos, né? Então quero caracterizar um novo compósito, né? Uma combinação aí. Eu preciso de recursos, né? Para fabricar isso, para testar, para fazer análise. Então, isso aqui consome recursos, não tem jeito. Né? No caso dos processos de fabricação, mesma coisa. Então, você tem insumos aqui. Então, de algum lugar vem. Como eu comentei com vocês, hoje boa parte desses insumos, desse apoio, vem das empresas. Né? Então, os nossos parceiros aqui, colaboradores, o pessoal tem trazido de lá. Né? Então, os alunos que estão nas empresas lá, traz materiais, às vezes faz até uso de equipamento dentro dessas empresas. Então, essa parte, digamos, dos insumos, né, e às vezes até uso de equipamentos, pode vir dos projetos que são apoiados pelas empresas. Mas, assim, tem custo, né? Então, quando a gente fala assim, é gratuito, é porque não tem mensalidade, né? Então, você não paga mensalidade, mas tem que lembrar que a pesquisa, não tem como fazer uma pesquisa de graça, tá? Outra coisa importante é que, como a gente depois, né, para ser aprovado, você tem que fazer as publicações, então, por exemplo, publicação em congresso e publicação, depósito de patente, registro de software, isso aqui também tem custo. Então, por exemplo, se você participa de um congresso, tem as taxas do congresso, né? Às vezes tem que ir no congresso, então tem despesa com viagem, com hospedagem, tem a taxa de inscrição no próprio congresso. Algumas revistas, hoje isso aqui está se, digamos, consolidando, a gente tem observado que esse processo está consolidando. Antigamente não era assim, agora está muito mais evidente. É que várias revistas hoje elas estão cobrando para publicação. Né? Então, se você tem que submeter um artigo para publicação, você tem que pensar que isso vai ter um custo. Aí, juntamente com o orientador do seu projeto e também, se você tiver um apoio, né, da empresa, você pode negociar esse suporte financeiro, né? Então, para ajudar, tanto custear essa participação no congresso, como também custear a publicação de artigos, ou mesmo depósito de patente e registro de software, né? Então, você gasta com depósito de patente, gasta. Você gasta com registro de software, gasta, né? Então, tem gasto aqui, tá? Então, quando a gente fala, o mestrado é gratuito, ele é gratuito no sentido de não ter mensalidade, né? Então, aqui, essa parte é toda mesmo gratuita. Mas o desenvolver, né, o desenvolvimento do projeto, a pesquisa, a publicação desses resultados tem custo. Não tem jeito da gente fazer isso, né, sem custo nenhum.
Quando é, por exemplo, desenvolvimento de aplicativo, um software, você tem as suas horas trabalhadas, né? Então, talvez fique um pouco mais barato, mas mesmo assim, né, você contabilizar ali as horas, e tem isso também. Aqui nesse slide, pessoal, já estamos chegando ao final, tá? Eu vou mostrar rapidamente como que aquela proposta de pesquisa, como que ela é submetida, só para vocês terem ideia, assim, que isso não é uma coisa complicada. Então, a gente pede, a gente não passa esse modelo, digamos, não passamos o template disso, tá? Isso aqui é uma sugestão só. Então, a sugestão que a gente dá é que cada uma faça no modelo A3, por exemplo, pode ser feito no A3, né? E aí você estruture aqui, ó, você vai dar um título, né, para pesquisa, para a tua proposta de pesquisa, colocar aqui seu nome, os seus dados de contato, né, e aqui colocar o escopo, recursos e cronograma. Então, o que é o escopo, né, o que você pretende fazer, recursos, tá? De onde que, né, esses recursos virão, ou seja, o que você precisa para desenvolver esse projeto, um pequeno cronograma, um cronograma resumido, né, das principais etapas. Então, tem esse aqui como sugestão, né? Um currículo é empresa associada, então, se você tiver uma empresa já que vai te dar o suporte, você pode colocar os dados aqui e os resultados esperados, tá? Então, assim, basta fazer quase que um slide mesmo, né? Quase que um slide, e aí você vai gerar um PDF disso e manda para a gente. No processo de inscrição, você manda um PDF disso. E no dia da defesa, né, no dia que vai fazer a defesa da proposta, aí você pode vir com um slide e apresentar isso. Aí você apresenta uma apresentação bem curta e a banca faz perguntas, né, sobre a sua proposta, e aí é dado uma nota, tá? E a gente publica depois, vocês vão ver aqui no edital, não hoje, né? Hoje eu não vou trazer aqui, mas na hora que a gente publicar o edital, vocês vão ver que a gente também coloca todos os critérios que a gente utiliza na avaliação da proposta e o peso de cada um desses critérios. Por fim, agora eu vou mostrar o cronograma do processo seletivo. Então, a gente, né, nós aprovamos em reunião colegiada agora, no dia 2 de dezembro, esse é o nosso cronograma do processo, né? Então, as datas aqui importantes, as inscrições, a gente deve colocar isso no ar no mais tardar até o dia 19, pode ser até que saia um pouquinho antes, né? Isso é um sistema, ele é digital, tá? Então, toda a inscrição é feita digital, você tem os formulários, onde você preenche os dados, seus dados pessoais e faz upload de arquivos, por exemplo, esse arquivo aqui, né? Esse PDF, o diploma de graduação, tá? Então, tem lá um detalhamento. Esse período de inscrição, né, para as inscrições, ele vai desde 19, então, de dezembro, é uma data proposta, e essa data fim, com certeza, vai ser essa mesmo. Esse aqui a gente pode até antecipar um pouquinho, mas a data fim vai ser 29 de janeiro, tá? Então, ele abre agora, né, e termina em janeiro do ano que vem. Aí, nós faremos, nesse período de janeiro, as primeiras semanas de janeiro, a gente, boa parte né, do corpo docente, nós aqui na coordenação, estaremos em férias. Então, por exemplo, de 1º até 17 de janeiro, 16 de janeiro, a gente está em férias, que coincide com as férias da graduação também. Esse ano, o curso aqui de Engenharia Mecânica, a graduação, vai retomar as aulas em janeiro. Então, por isso que a gente também vai estar em férias, né, juntamente com a graduação, o calendário da graduação. Então, a partir do dia 17, aí a gente está online, né, por e-mail, o e-mail vocês têm aqui o e-mail do programa, para responder e-mails sobre dúvidas eventuais. E nós faremos um evento dentro dessa janela aqui, 17 de janeiro até 20 de janeiro, nós faremos um evento que é no dia 20, né, o último dia aqui, também via Teams, como nós estamos fazendo agora, para esclarecer dados, né, esclarecer dúvidas, perdão, pontuais do processo seletivo, né? Então, alguém está, como é que eu faço para montar esse upload aqui, algum detalhezinho? Então, a gente pode ajudar aqui, não tem por que a gente não ajudar, tá? Eu preciso colocar o diploma, ainda não tenho o diploma de graduação, vale uma declaração do curso? Vale, o que eu tenho que colocar? Então, coloca isso. Então, aqui a gente vai esclarecer, são dúvidas do edital, tá vendo? Sobre esse formulário mesmo, são dúvidas bem pontuais. Aí, uma vez encerrado o 29 de janeiro, né, a gente faz o que a gente chama de homologação das inscrições. Então, a gente publica um edital complementar informando se a sua inscrição foi ou não deferida, se foi aceita ou não. Se faltar documentação, a gente não permite
reposição, tá? Não tem como corrigir isso daqui, porque o formulário eletrônico ele expira exatamente nessa data, e aí não tem como editar mais. Então, é um sistema bem integrado aqui, o processo seletivo, com depois o registro no sistema administrativo, tá? Então, não tem como mexer nisso aqui. Então, se não tiver incompleto, aí paciência, aí fica para próximo. Então, aí vocês têm uma data para tirar dúvidas, né, e fazer com bastante cuidado isso. A gente também dá um período de 48 horas para eventuais recursos, né? Então, se a gente indeferir uma inscrição, o candidato pode recorrer, pode dizer, por que eu fui indeferido? Aí a gente tem que explicar, a gente explica. A gente publica um edital final, né? Uns 4 dias depois. Aí, entre 6 de fevereiro, essa data, esse intervalo é muito importante, né? Porque 6/2 a 8/2, ele é o intervalo para que os candidatos, então, defendam a proposta. Então, vai trazer a proposta de pesquisa, né, nesse modelo aqui, e vai fazer a apresentação e a defesa dela. Então, além de apresentar, tem que defender. Então, é o período de 6 de fevereiro a 8 de fevereiro. Aí, a gente divulga os resultados, né, então, até 2 dias após a realização da defesa, e aí tem prazos também de recursos, né, aquelas 48 horas. Aí, nesse período aqui, a gente faz a análise do currículo. Tá? Então, essa etapa 2 é a etapa interna, né? A banca só que faz essa etapa. Tá? E aí a gente publica aqui os resultados finais. A ideia é publicar o resultado final até o dia 23 de fevereiro, tá, gente? Eventualmente, a gente pode alterar um pouquinho, né, em função desses recursos, tendo ou não recursos, tá? Mas essa data aqui, por exemplo, a gente não deve mexer, nessas datas aqui a gente não deve mexer, né? Bom, a nossa previsão, então, é que o processo ele se encerre, né, em 23 de fevereiro, aí tem algumas 48 horas para recurso, e no dia 28 de fevereiro nós faremos uma reunião presencial, né, com os aprovados, aqui, aí vai ser aqui nas dependências aqui da engenharia mecânica, para conhecer, né, todos aqui, apertar as mãos, é uma reunião de boas-vindas, que a gente chama, né? Daí a gente vai falar em mais, aí nesse momento a coordenação dá um pouco mais de informação sobre isso aqui, tá? Então a gente detalha mais isso, o que tem que fazer e tal, o sistema administrativo, como funcionam as matrículas, as disciplinas, então é uma reunião de boas-vindas, mas a gente passa as informações que cada aluno depois vai precisar, né? E o trimestre seletivo primeiro deve ocorrer no dia 13 de março, então a data de uma segunda-feira, né? Então essa data já está prevista. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela atenção, né, aqueles que permaneceram aí, eu agradeço imensamente. E aí aqui a gente encerra, né, e ficamos, professor Arson e eu ficamos abertos aqui para perguntas. Então, eu vou só tirar meu compartilhamento. Então, quem tiver ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, né, qualquer que seja ela, faça a pergunta, não tem problema. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de outros, né? Então, a gente vai ajudá-los aqui. Fiquem à vontade aí. Alguém já levantou a mão? Diogo, professor. Pois não, Diogo, pode. Diego, Manda. Diego, Diego. não chame o Diego de Diogo, cara. Se quer arrumar briga. Tô brincando. Professor, eu ia perguntar duas coisinhas. Uma é a formação é stricto sensu, né? E você falou que a titulação sai como mestre. Eventualmente, eu quero fazer um doutorado para frente. Esse mestrado, e com o título, né, no mestrado profissional, eu poderia fazer um doutorado normalmente ou não? Esse é um ponto, e o outro é bem simples. Se ali na parte da defesa da candidatura, eu precisaria ter já o contato de algum orientador já. Eu deveria ter um direcionamento de orientador para minha proposta de trabalho. Obrigado. Tá, então vamos aí por partes, né? Quanto a cursar futuramente um doutorado, então para todos aqueles que alcançarem o título de mestre, né, e vai ter um mestre em engenharia de manufatura, tá? Não tem nenhuma restrição para você entrar num doutorado. Inclusive até para assim, artigo de informação, alguns programas de doutorado nem exigem o mestrado. Tá, isso varia um pouco com os programas, claro, né? Tem processo interno, tem uma seleção, mas se você tendo mestrado, você pode pleitear o seu doutorado. E aí o que é interessante, os créditos que você cursa aqui, você pode aproveitá-los no doutorado.
guardando, claro, as restrições e exigências que cada programa tem, né? Como o nosso não tem o doutorado, então não posso falar. Mas se você, eu cursei o mestrado, né? Agora eu vou entrar no doutorado, eu não curso todos os créditos do doutorado, eu aproveito parte que foi feito aqui. Legal? Bom, a segunda questão que você fez, se precisa, né, ter um aceite de um orientador. Não é necessário. Todo esse processo de submissão, depois da proposta de pesquisa, do seu currículo, você não precisa mencionar ninguém do programa. Mas a gente recomenda, por isso que até nós colocamos, né, os dados ali dos professores do programa, a gente recomenda para todos, né, que façam um contato preliminar. Então, poxa, eu quero fazer alguma coisa na área de compostos poliméricos, né? Então, pode bater um papo com o professor Ashton, a professora Giovana também trabalha com isso. Então, você manda um e-mail para eles, pode agendar a reunião, vai depender da agenda deles, né? E pode conversar, falar, olha, essa linha é interessante, isso aqui, né, poderia me orientar, mas não vai ter nenhum compromisso, não tem nenhuma carta, isso não vai ter uma nota maior ou menor para o professor, apenas você pode tirar dúvidas com o professor, e aí depende da agenda dele, mas eu acho que o pessoal também atende bem essa parte, né, então ajuda. Eu recomendo que vocês façam isso, né, que entrem em contato, sim, com o professor que vocês têm interesse, e pode marcar uma reunião, né, para tirar alguma dúvida aí. Mas não é necessário, não é obrigatório. Por exemplo, eu estou fazendo né, finalizei uma disciplina especial com o professor Deschamps e acaba que você já inicia ali uma ideia de trabalho, né? Tem a parte de revisão bibliográfica, que foi o trabalho de conclusão da disciplina dele, então você já tem um start no que pode ser o teu projeto. Eu só pergunto, né? Eu imagino que seja importante sim falar com o professor, com algum, né, orientador possível, mas eu pergunto por causa do tempo, né? Só agora período de férias e tal. Mas como já tem em mãos, eu posso entrar em contato sim. Obrigado, viu? Legal. Então, ó, de férias, não se preocupe. Naquela janela que nós colocamos para tirar dúvidas ali, né, que é do dia 17 de janeiro até o dia 20, todos esses professores que você viu na lista, eles estarão aqui, porque a gente vai, nossas aulas de graduação, elas vão retomar no dia 16 de janeiro, tá? Então, nenhum professor deve estar em férias aqui. Pelo menos E não tem nenhum corte, né, professor, por ordem de inscrição? Não, 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 tá, não. beleza. O processo seletivo, ele não leva em consideração a ordem de inscrição, não, isso não afeta em nada. Tá, não, tá joia. Obrigado. O Thiago Henrique, professor, agora. Boa noite a todos. Eu teria uma dúvida referente ao próprio projeto, né, o desenvolvimento ali das primeiras análises e tal, né, e até mesmo ali a prototipagem, né, então o que acontece? Só um pequeno storytelling do que eu estou fazendo, né. Eu trabalho em uma metalúrgica, inclusive acredito que o professor Dalberto lembre de mim, a gente fez uma disciplina, né, em Engenharia Industrial 4.0, e eu estou puxando um projeto de um centro de usinagem de roscas de precisão. E a minha dúvida é a seguinte: quando a gente vai puxar esse projeto, o senhor comentou ali que, no caso desses custos, eles seriam os custos da empresa exclusivamente, ou, por exemplo, vou precisar de algum equipamento da Federal, alguma coisa assim, vai estar livre esses equipamentos ou vou ter que arcar com os custos dele também? Como é que seria? Seria uma parceria entre federal e a empresa onde eu trabalho? Como é que funciona esse limiar, professor? Então, a gente pode trabalhar com as duas coisas, né? Então, digamos que você quer desenvolver um novo equipamento, um novo processo, e aí você precisa de fazer, digamos, algum ensaio, alguma coisa complementar, né? Aí é importante mesmo que você converse até com o professor, né? Antes até de preparar a sua proposta, para ver a viabilidade disso. Esse é o tipo, né, de projeto que a gente recomenda essa conversa prévia, né? Olha, eu pretendo fazer isso. Aí você vai dar detalhes. Aí na universidade, nos laboratórios, dá para a gente complementar, fazer alguma coisa? Então você já vai ter essa informação quando você elaborar a sua proposta.
né? Porque assim, o que você não pode fazer é você chegar, eu tenho a proposta aqui onde vou construir um equipamento, eu vou construir um protótipo de alguma coisa, e aí eu vou usar o equipamento na federal. Aí, olha, mas não tem esse equipamento. Aí como é que você vai, como é que você desenvolve a tua proposta, né? Então isso aí complica na tua avaliação, tá? Então a gente recomenda, né, que para essas propostas que demandarão, né, parceria mesmo com os laboratórios UFPR, que já converse com o professor, tá? Que já converse com o professor. Ó, então, a gente já conversou lá, eu preciso de um instrumento para isso, esse instrumento, né, ele vai estar acessível nesse momento e a gente pode desenvolver. É possível, tendo, a gente compartilha, né? Não tem por que não fazer. Tá? E a gente tem casos hoje de alguns projetos que o pessoal usa um pouquinho aqui, né? O professor Arcio, por exemplo, tem experiência mais nessa parte aí, de aluno dele, né, que utiliza lá o laboratório de polímeros, faz nas empresas também uma coisa complementar. Então, é possível. Mas, assim, qual que é a recomendação? Para esse caso, faça, né, uma conversa preliminar, veja o professor aí que possa te ajudar, agenda com ele e detalhe um pouco mais, né? Aí, sim, Beleza, combinado. Obrigado, professor. nada. Professor, aqui é o Gabriel. Opa, Posso perguntar? Acho que tem uma pessoa... acho que alguém tinha chamado, mas O caiu. Ramos. Ah, Letícia Ramos. Se o Gabriel quiser falar primeiro, pode ser. As aulas são 100% presenciais, professor? Então, Gabriel, no período da pandemia, nós fizemos, né, todas as aulas no modo remoto, esse modo que vocês estão me vendo aqui, o professor Arson também, né? Hoje, nesse ano de 2022, nós já retomamos todas as aulas presenciais e alguns professores, aí varia um pouquinho com a disciplina, né? Alguns professores fazem uma coisa um pouco mista, né? Um híbrido aí. Então, uma parte das aulas pode ser feita de forma remota e outras faz presencial. Por exemplo, disciplinas que têm laboratório não tem muito jeito, né? Porque você precisa trabalhar com aqueles instrumentos, equipamentos de laboratório, aí você faz a aula aqui. Eu vou dar um exemplo até, né? A gente tem a disciplina de planejamento de experimentos, é uma disciplina com método estatístico. Quem faz é o professor Ramon. Então, ele já está com a idade um pouco avançada, ele até comentou comigo, eu acho que vou fazer uma coisa remota, porque não precisa fazer tudo aqui, presencial, até porque esse é o tipo de conteúdo que você trabalha bem, né? Porque o pessoal trabalha com alguns softwares, são métodos estatísticos, então não tem necessidade de trabalhar em bancadas. E aí ele fez isso. Eu acho que o professor Deschamps também fez alguma coisa. Então vai depender um pouco do professor e da disciplina. Mas assim, a resposta oficialmente é presencial, né? Se você pegar aí as instruções da UFPR, isso não é nem o programa tem que seguir o que determina as resoluções superiores, né? Então todo o nosso ensino hoje ele é presencial. Tá? Ensino que eu digo aqui, a pós-graduação, estrito senso, né? Os nossos programas, a graduação, por exemplo. A gente tem curso à distância, mas aí é uma outra modalidade, né? Não é o nosso. Vocês, eu acho que talvez seja o caso, assim, não sei se a pergunta tem essa conotação, Gabriel, mas assim, eu sei que eu tenho alguns alunos, né? A gente já teve, o pessoal às vezes viaja, né? Então tem uma agenda muito cheia, acaba viajando e tal. Aí o que é o segredo aí? É você combinar com o seu orientador, você tem que combinar com o seu orientador, fazer com ele um planejamento para cumprir esses créditos. Veja bem, você tem que cumprir 18 créditos. Então, se a gente faz aquela conta redonda, 6 disciplinas de 3 créditos. A gente tem algumas disciplinas, aí não é do PPGEM, elas são chamadas disciplinas transversais, elas são ofertadas pela PRPPG, que é a pró-reitoria que cuida aqui dos programas de pós-graduação. Então, tem sido, né, professor Astas, 2 vezes no ano, né, elas são semestrais, eles ofertam essas disciplinas transversais. Algumas são ofertadas no modo à distância. Então, vou dar um exemplo. Metodologia da pesquisa científica, ela é ofertada à distância. Quem quiser fazer distância, quem quiser faz sala de aula, é híbrido, né? A gente tem uma que é redação em língua estrangeira, redação em língua inglesa, também é feito à distância.
Então, assim, o que você pode fazer? Você faz o planejamento com o seu orientador e fala assim, poxa, esse ano, ao invés de eu fazer 6 disciplinas, eu vou tentar fazer 3 dessas 3, talvez eu faça essas 2 que vão ofertar à distância, e eu trabalho no projeto, eu posso puxar o projeto. Né? Então, tem uma coisa lá que eu vou desenvolver pela empresa, ou eu vou fazer um modelo que eu posso trabalhar, né, mais à distância. E aí a orientação, ela pode ser feita à distância. Nós aqui, quase todos os professores fazem isso, a gente reúne com os alunos, né, muitas vezes pelo Teams hoje. O pessoal está trabalhando, sai, a gente disponibiliza as noites, a gente reúne pelo Teams, então não precisa trazer o orientando aqui, né, para até a pessoa deslocar. Então, você pode, com o seu orientador, mas essa decisão dele, né, junto contigo, faz esse planejamento mais detalhado, tá vendo? E não precisa sair e falar, vou ter que cursar 6 disciplinas agora. Então, você pode fazer metade e no outro ano você complementa. Então, quem tiver necessidade, já sabe que tem uma agenda que envolve viagens pela empresa, faz esse planejamento para não dar conflito, né? Para você não ser reprovado por frequência, né? Porque nós fazemos chamada. Então, a gente faz. Legal? Eu acho que era essa ideia aí, da. Temos, como é que está aí, professor Astro? Está vendo? Acho que tem a Letícia, né? Tem a Letícia. Tinha chamado. Boa noite, professores. Eu tenho 2 perguntas sobre o processo seletivo. A primeira, eu não entendi direito. Qual que é a nota de corte da etapa eliminatória? Então, essa primeira é um processo seletivo, são 2 etapas, né? A primeira parte você submete aquela proposta de pesquisa. Tá? Então, a proposta de pesquisa, a gente recomenda aquele slide que eu coloquei, aquele modelo, embora a gente não forneça o template ali, tá, gente? Se alguém mandar um e-mail, a gente não fornece o template. Então, é uma sugestão, pode fazer. Quem quiser fazer também 5 slides, pode fazer, mandar, aí manda um documento PDF, não tem problema. O que você vai ter assim, depois que você submeter esse PDF para a gente, aí fechou lá o período das inscrições, a gente recebe esse material e manda esse material depois para a banca que faz a tua avaliação. Aí no dia da defesa, você vem e faz a apresentação. Então, você pode usar aquele único slide, como eu fiz aqui, né? E aí você dá um zoom ali, você mostra. Ou você pode fazer até 5 slides. Qual que vai ser o seu limite? Seu limite vai ser assim, você vai ter 7 minutos para defender a tua proposta. Né? Assim, é como se você tem que vender seu peixe em 7 minutos. A forma ali não importa para a gente, desde que fique claro, né? Você tem 7 minutos, esse é o limite. A gente não tem ainda, pessoal, mas deve ser também via Teams, aí cada banca depois define os critérios. Então, você vai usar o material já digital. Feito a sua exposição, 7 minutos, aí a banca vai te arguir, a gente também limita por 7 minutos, se faz perguntas, você responde. Terminado então essa primeira parte, aí a gente tem o chamada nota de corte. O que é isso? Numa escala de 0 a 10, 6. Quem tirar abaixo de 6, aí está eliminado do processo seletivo. Quem tirar acima de 6, continua no processo. E nós faremos então a fase 2. O que é a fase 2? É a análise do currículo. A gente vai publicar o edital completo, pessoal, lá, até um pouco antes do dia 19, talvez a gente publique, vocês vão ver que tem vários anexos ali, tem um detalhamento completo desse currículo, o que entra no currículo, tá? Aí, naquele evento que faremos no dia 20 de janeiro, para tirar dúvidas específicas, são dúvidas pontuais do processo seletivo. Se até lá vocês tiverem qualquer dúvida, não precisa finalizar a submissão. Você espera, aí nesse dia 20 a gente vai estar junto aqui, e aí, como é que eu mando o currículo? Eu tenho que comprovar meu tempo de trabalho? Tem. Como é que você comprova? Comprova sim. Aí lá eu dou esses detalhes, né? A ideia não foi fazer hoje para também não tumultuar muito. Deu para ter uma ideia, Letícia? Eu te Deu. respondi? Acho. Uhum. Respondeu Tá. as 2. Perfeito, obrigada. Por nada, fique à vontade. Agora é o Freitas, professor. Tem mais quem está na Web. nossa lista, professor Ashton. Acho que eu Weber. perdi a ordem aqui. Tem Weberson. o Emerson. Emerson Aham. está na frente. Por favor, Emerson, pode perguntar. Eu não estou te ouvindo, Emerson. Você está com o microfone ligado, mas eu não estou te ouvindo.
Não estamos ouvindo, Emerson. Se ele quiser colocar no chat, de repente, pergunta. Se ele estiver presente, né? Acho que nós não estamos te ouvindo. Você está com o microfone. Agora você ligou o microfone. Mas não está saindo o som. Não está saindo. Tenta refaz sua conexão aí. Talvez seja um problema temporário ali de configuração de microfone dentro do Teams. Às vezes acontece isso aí, né? Enquanto ele conecta, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí. Opa, boa noite, Jonathan. Opa, boa noite, Jonathan. Eu vi a apresentação ali e eu estava vendo sobre a defesa, que vai ser dia 6 a 8 de fevereiro, e depois você comentou que vai ser via Teams. Então não é presencial a defesa, vai ser via Teams. Isso? Então, nós vamos publicar um edital, a gente faz assim, durante o processo seletivo, a gente publica alguns editais complementares. Por exemplo, aquela data que coloquei lá de 6 a 8 de fevereiro, a gente publica depois, né, na forma quase de uma tabela, os horários para as apresentações. Aí cada banca, Jonathan, determina, faz esse agendamento. Então, pode ser que alguns queiram fazer presencial, tá? Certo. No período agora de pandemia, foram todas, né, via Teams, né, e ninguém veio aqui. Agora, como nós já retomamos as atividades, a gente deve fazer aí conforme a banca. Então, depois sim. que É só a ver depois coordenação nomeia uma banca, né, e a banca depois define. Mas a gente avisa Perfeito. antecipadamente, tá? A gente vai avisar antecipadamente. Alinhado, professor. Obrigado. Por nada. Boa noite, professor. Vê se agora estão escutando o áudio. Perfeito agora, tranquilo. É o Eberson, obrigado pela oportunidade. A minha dúvida era em relação às linhas de pesquisa. Eu tenho um projeto que eu estou puxando junto à empresa que eu trabalho. Ela não é uma das parceiras que eu vi nos slides que vocês demonstraram, mas conversando com recursos humanos, eles não viram nenhuma dificuldade em apoiar o projeto. Até porque eu trabalho num setor, na empresa que nós trabalhamos, nós temos processos de estamparia, processo de usinagem e soldagem. E o meu é um retrabalho, né, com solda, né, com soldagem em relação aos processos de estampagem. Então, eu estou puxando esse projeto dentro da empresa. Não sei se enquadraria em alguma dessas linhas de pesquisa. Até entrei em contato já com o professor Ramon, estou fazendo uma matéria já avulsa, vamos dizer assim, né, extra, junto a ele. Ele falou que tem potencial, sim, desde que a gente monte uma linha de pesquisa que seja adequada a essa atividade. A minha dúvida é se realmente a gente consegue propor essa linha de pesquisa e se é interessante. Ele falou para procurar outros professores também de qualidade de soldagem, e se é possível fazer isso antes da submissão aí das linhas de pesquisa. Tá, então deixa eu tentar te dar uma resposta, depois você complementa aí se não alcançar. É assim, os professores que trabalham mais com a parte de soldagem, né, e recuperação, é o professor Ramon mesmo, acho que tá certo, ele trabalha com isso, e o professor Okimoto, tá? Então, ali do grupo de processo de fabricação. Pelo que eu entendi, o projeto a sua proposta teria que chegar nessa linha, na linha de processo de fabricação, tá? E aí, assim, só para vocês entenderem, as linhas de pesquisa, elas são estruturais dentro do programa, isso a gente não muda, quer dizer, nós podemos mudar, mas não é que a gente muda durante o processo seletivo, tá? A gente, para esse ano que vem, não existe mudança, só temos 3 linhas, então isso não muda. O que pode mudar, o que muda são os projetos de pesquisa. Então, veja bem, quando você nos procura, né, procura um determinado professor, você apresenta para ele, então, nesse processo seletivo, e pode
combinar antes, pode conversar antes, a proposta de pesquisa. Tá? A proposta de pesquisa. Aí, a banca que a gente nomeia para fazer a avaliação vai avaliar o enquadramento dessa proposta em uma das 3 linhas, e nós vamos ver se ali tem um professor, né, que pode te orientar. Tá? Então, por exemplo, eu quero, né, recuperação de ferramental para o processo de soldagem. Nós temos 2 especialistas, o professor Ramon e o professor Okimoto. Então, eu recomendo, assim, falei com os outros, né, pega o e-mail dele, você tem e-mail pelo programa, o professor Ramon você já conversou um pouco, conversa mais a fundo, né? Agenda com eles, explica mais aí a tua ideia, e aí eles vão te dar umas dicas, assim como nós faremos para todos, tá, gente? Não tem por que não fazer. Então pode apresentar, foca nisso, né? Dá esse encaminhamento, dá esse escopo, coloca nisso, e a chance sua depois de ser aceito, tá? A gente tem, então, nessa parte de processo de fabricação. A linha seria processo de fabricação, né? Pelo que você está contando aí. Certo, ok? Tá bom. Eu aí vou pegar os e-mails dos professores e vou entrar em contato, conforme o professor citou, né? Ver a agenda deles, para a gente poder defender essa proposta aí de projeto, né? Isso. Conversa com eles. Eles são, digamos, o seu contato agora no momento seriam esses 2 professores, né? E a partir deles, se o projeto, por exemplo, às vezes se desenvolver para uma outra, né, tem uma outra abordagem, eles mesmos vão recomendar você fazer ali, tá? Mas a gente teria, né, condições, pelo menos, de te ouvir. Isso tem gente para isso, tá? Ok, obrigado, professor. Disponha. Leonardo Duarte está inscrito. Tá, Leonardo. Por favor, Leonardo. Isso. Boa tarde, vocês me ouvem bem aí? Sim. Tá bom. Então, pegando um gancho na pergunta do Eberson, a proposta do projeto que eu apresentar no processo seletivo e sendo aprovada, tem que ser obrigatoriamente a minha proposta da tese do final? Porque vai que ao longo do curso ocorre algum impedimento que, sei lá, não seja mais viável eu continuar com a minha proposta. Eu consigo mudar ela no meio do curso, por exemplo? Isso é possível, não tem uma restrição, né? Assim, não vai ter digamos, não gera um documento, né? Se você pensar assim, quando eu trago a proposta e a proposta é aprovada no processo seletivo, o pessoal lavra um documento como se fosse um registro em cartório, né? E aí daqui 2 anos vai olhar para você trouxe a proposta, agora você está fazendo isso, então não tem jeito. Não é assim, a gente tem uma certa flexibilidade. Leonardo, o que a gente tem que tomar, às vezes, cuidado, né? Por exemplo, se acontecer um acidente de percurso, né? Isso, todos nós estamos sujeitos a isso, né? A gente não tem porquê. Vamos dar um exemplo que isso acontece. A pessoa está numa empresa e, de repente, desligou ali por algum motivo, né? Ou a empresa também tem mais interesse naquele projeto, ou até a empresa, né, mudou de ramo, sei lá, pode acontecer. Aí, quando acontecer isso, a gente tenta remediar a situação, porque a gente, né, trabalha ali como bombeiro, né? Vamos apagar o negócio. Então, vai sim. A gente tem que pensar assim, se acontecer, né, muito no final, então porque o que você tem? Você tem 2 anos, né, regimentais, tá? Depois que entra como regular, você tem 24 meses, né, 2 anos, e você pode pedir uma prorrogação até mais 6 meses, então totalizando aí 30 meses. Então, digamos que você já está no final desse prazo, né, você já teria quase que defendendo, aí você, puxa, teve um problema lá, aquela linha que a gente estava desenvolvendo o projeto foi fechada, né, ou eu saí da empresa, o que eu faço agora? Tá? Isso que é difícil. Então, se está muito próximo do tempo máximo de titulação, né, o serviço do bombeiro fica complicado. Mas se está no início do projeto, né, às vezes a gente já teve casos aqui, está no início do projeto, você dá um giro, você vai para outro, conversa com o professor, desenvolve alguma coisa. Né? Ninguém vai ser carrasco aqui de punir, tá? O que vocês têm que pensar assim, tá, gente? Depois que você entra como regular, a gente vira uma equipe, né? Então, o sucesso de vocês é o nosso sucesso, o sucesso, né, da dupla professor e aluno é o sucesso do programa, tá? Então, ninguém tem intuito de punir
ninguém fala, pô, como é que você apresentou aquela proposta, agora vamos, né, você vai ser desligado do curso porque aquela proposta não pode ser executada. A gente só tem que ter um bom senso disso. Se a coisa acontecer muito para frente, né, próximo do tempo de titulação, você já não tem mais tempo de titular, aí não tem muito o que fazer, né? Aí o que fazer? É entrar de novo no processo seletivo. Aí não tem outro jeito, tá vendo? Por que eu falo com vocês isso? Porque esse tempo para titulação, ele é um tempo regimental, nós temos ele no nosso regimento, mas isso é definido pela CAPES. Então, o nosso programa é avaliado nisso. Então, a gente não pode deixar o aluno muito tempo, né, para concluir um projeto. Tá? Então, né, se chegar esse caso, olha, chegou ali, né, com 23 meses, aí você percebe que não tem mais como jeito de concluir aquele projeto, porque um equipamento que ia precisar, um instrumento, não está mais na empresa, ou a empresa, né, você se desligou da empresa, não tem mais acesso, aí às vezes torna irremediável a situação, né? Aí qual que é o caminho? O caminho é pedir um desligamento do programa e participar de um outro processo seletivo e aproveitar um pouco dos créditos que você já fez e tal, né? Aquele embasamento e tal. Mas aí são regras do programa, isso está no regimento do programa e que a gente obedece às orientações da CAPES. A gente não pode fugir disso, porque depois nós todos somos avaliados, né? Então a gente tem que pensar, nós formamos uma equipe, tá? A gente tem que ter sucesso nesse projeto. Pode acontecer isso, esses problemas. Se acontecerem bem cedos, né? A gente detectar isso, vamos mudar, a gente direciona, tá? Não é problema, não. Não, é perfeito. Só para entender também um pouco da flexibilidade do curso também. Bom, obrigado, professor. Professor, o Jailson lhe perguntou qual o horário e dia das aulas. Eu adiantei que é noturno. Colocou no chat. Então, horário e dia, né? Nós temos as aulas para essa grade agora, se você pegar, por exemplo, o nosso terceiro trimestre, até aí na nossa página, entrar lá, acho que está remanescente do processo seletivo, dá para achar ela lá. Nós temos aulas às segundas, acho que terças, acho que só as quintas que a gente está sem aula agora, salvo engano aqui. Mas, assim, de um modo geral, nós teremos aulas segundas, terças, quartas, quintas e sextas, tá? São dias letivos para a gente. E qual que é o horário? O horário oficial do programa é de 17h30 até 21h30. Mas a gente sabe que todos trabalham, então, no caso das aulas presenciais, a gente flexibiliza um pouco o horário. Então, o professor pode começar um pouco mais tarde, termina mais tarde. Às vezes, alguns complementam, né, essa carga horária faltante com algum trabalho ali também, que dá um trabalho extra-classe. Então, o professor faz essa dosagem. Isso vai variar um pouco com a turma, né? Então, a disponibilidade da turma e o professor também, os professores são bem flexíveis quanto a isso. Então, não tem um negócio extremamente rígido, mas só para vocês terem ideia, assim, de janela, né? Então, segunda-feira pode ter aula, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, se você faz uma disciplina, se você, por exemplo, eu quero matricular uma disciplina só, então você vai ter aula ou segunda, né, um dia desse da semana. Não tem nenhuma disciplina que percorre aí 2 dias, tá? Então, fazendo uma única disciplina, você viria um dia só na semana. Se você seguir aquele plano, que é o nosso plano básico, aí, né, a gente fala assim, plano básico, é fazer 2 disciplinas por trimestre, então você poderia fazer uma na segunda, uma na terça, entendeu? Uma na segunda, outra na sexta, uma na quarta, outra na quinta. Aí vai depender dessa grade que a gente oferta. Então, tem trimestre que a gente oferta mais, tem trimestre que a gente oferta menos. Isso é uma negociação que a coordenação faz com os professores, né? Então, eu não posso pedir para o professor Arson falar, todo trimestre você oferta uma disciplina, porque ele também tem outras atribuições. Aí eu negocio, a gente vai negociando com o nosso grupo de professores, e a gente tem, de certa forma, mantido assim, uma oferta de 5 disciplinas por trimestre, é uma nossa média aí. E isso atende bem a turma, dá para fazer esse plano básico, né, de cursar 2 disciplinas no trimestre tranquilamente. Posso fazer uma nova pergunta, professor? Pode. Porventura, eu consigo fazer até quantas matérias no semestre, trimestre, que é sem, vamos dizer assim, comprometer a qualidade, vamos dizer assim? Então, essa é uma pergunta que você vai fazer, na verdade, para o seu orientador, tá? Para coordenação, se você faz essa pergunta para o coordenador, qual
seria a resposta? Nós temos um sistema de matrícula, né? Então, não tem como matricular em 2 disciplinas no mesmo dia, no mesmo horário, né? Isso, o sistema vai barrar ali a sua matrícula, então isso não tem jeito, né? Se digamos que a gente oferte, a gente tem um trimestre que a gente tem as disciplinas, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, então você teria 5 disciplinas. Se você quiser pegar um trimestre e fazer 5 disciplinas, para coordenação, ninguém vai te bloquear. Tá? O sistema não te bloqueia, o coordenador não vai te bloquear. Então, a resposta seria essa. Você pode fazer, né, quantas possíveis ali dentro dessa grade. Então, né, no máximo 5, tá? Mas o seu orientador provavelmente vai te dar um número menor, porque aí vai ser em função da sua experiência já, do tempo que você tem, das condições de chegar aqui descansado, né? Então, imagina, você está trabalhando o dia todo, aí você chega aqui, fazer 5 dias na semana, né? Ficar até as 21h10 da noite, é meio pesado. Então, o orientador vai dosar isso com você. De um modo geral, a gente não recomenda fazer 5 no trimestre, né? Mesmo que a gente tenha essa grade aberta, assim, porque é um pouco pesado, tá? Então, o recomendável mesmo é fazer 2. Estou com um pouco mais de gás, agora eu estou mais tranquilão, quero fazer 3, ou até quero fazer 4. Se você achar que vai, legal, né? Como dizia um professor orientador meu, né? Passarinho que come pedra sabe o bico que tem, né? Então, vai depender Uma outra pergunta, professor. da sua energia ali naquele trimestre, do seu tempo, tá? Então, assim, é melhor conversar com o orientador mesmo. Aí vocês fazem esse plano das disciplinas, ele é feito junto com o orientador, tá? Em função do projeto, até a escolha das disciplinas, ela é muito determinada pelo projeto. Então, vamos dar um exemplo, né? Você quer fazer alguma coisa lá envolvendo soldagem. Então, que você cursa as disciplinas da fabricação, lá de soldagem, de materiais também, que tem a parte de caracterização dos materiais metálicos. Então, você vai vai ter um roteiro ali que o orientador vai te recomendar, né? Então, o projeto de pesquisa também, ele é determinante, tá? Para você cursar. Em alguns casos, às vezes, em função do seu tempo, o professor orientador pode recomendar até cursar disciplinas de outro programa, tá, gente? Aqui um ponto até interessante para falar isso. Como vocês são alunos do FPR, vocês podem cursar disciplinas de outros programas até um limite de 50% dos créditos. Então, por exemplo, daqueles 18, você pode validar de outros programas até 50%. Então, por exemplo, eu poderia, digamos que eu vou trabalhar lá com, né, inteligência artificial, né? Tem um projeto ali com o pessoal da área de simulação e integração, e vou trabalhar com técnicas de machine learning, né? Hoje tem muita gente fazendo uns projetos nessa linha. O pessoal aqui da ciência da computação, a gente tem, né, uma pós-graduação forte aqui, o pessoal trabalha com isso. Preciso cursar uma cadeira e no programa não tem essa cadeira. Então, você pode fazer pela informática. Qual que é o seu limite de crédito? Fazer até 50%, então até 9 créditos. Tá? Então, você poderia cursar 3 cadeiras lá da informática, tá vendo? E aí, depois, você tem que cursar 3, claro, no seu programa e na sua linha de pesquisa. Legal, Ederson? Então, isso é respondeu, uma professor, obrigado. Mais uma dúvida só. E realizando os créditos, vamos assim, fiz em 2 trimestres, terminei os 18 créditos. Eu posso antecipar a defesa do projeto ou não? Isso não muda? É assim, se você, digamos que você tenha, nós temos casos assim, tá? Digamos que a gente tem um caso de alguns alunos, né, que cursaram 3 disciplinas como aluno externo. Então, ele está cursando agora, então acho que tem alguns aqui, né, que são nossos alunos, são naquela condição de aluno externo, está fazendo disciplina isolada. Então, quando ele entrar, se ele entrar como regular, aí ele já tem metade dos créditos, tá? Se ele pegar, né, se tiver animadão, como você falou, e se quiser pegar um trimestre e terminar essas 3 disciplinas que estão faltando, é possível fazer. Então, ele faz um trimestre, aí ele cursa as disciplinas. Aí ele pode defender o mestrado dele? Não, ele tem que esperar um ano. Tá? Então, você tem um tempo mínimo para defesa também. Você tem um tempo máximo e você tem um tempo mínimo. Então, se você entrar hoje como regular, você tem que ficar pelo menos um ano no programa. Tá? Então, o que você faria? Você poderia fazer as disciplinas que estão faltando e desenvolver o projeto. Aí você vai defender, fazer a qualificação, né? Primeiro você tem que fazer a qualificação, aproveita para escrever artigos. Aí, finalizou um ano como regular, aí você pode solicitar a defesa. Junto com o orientador, pode solicitar a defesa. Tá?
Mas não existe a possibilidade da pessoa, né, entrar hoje como amanhã como regular e aí depois no dia seguinte ele está defendendo isso, não tem jeito. Não, entendi. É assim, ficou claro a questão da defesa, um mínimo de 1 ano. A outra, mais uma só para. Isso a gente consegue ter uma validade no exterior, por exemplo, do mestrado, caso eu queira fazer alguma coisa fora do país? Isso daí existem, assim como o Brasil faz, alguns países também faz, né, que chama de reconhecimento e revalidação de diploma, né? Mas isso é uma coisa que cada país tem leis para isso, né? Aqui no Brasil é possível, você pode fazer o reconhecimento de diplomas de mestre, de doutores, assim como de graduandos, né, de engenheiros, por exemplo. A gente vira e mexe, a gente está fazendo um processo aqui de validação de diploma, quem cursou no exterior. Principalmente a graduação, né? O doutorado é mais comum, mestrado nem tanto, mas doutorado tem também, tem vários programas que fazem aí a validação do diploma, tá? Mas aí são regras de cada país, né? Cada país tem o seu conjunto de regras aí. Então, eu não sei dizer para você quem, fora aqui o nosso país, quem aceita e quais são as exigências, né, para fazer, para validar isso. Tem que ter acordos de cooperação, sabe? Isso aí existe acordo entre as embaixadas, creio eu, né, que facilita esse trâmite, tá? Mas o Brasil é signatário disso, então nós reconhecemos vários diplomas aqui. Tá bom, obrigado, professores. Por nada. Eu sou o Rafael Eduardo, que pergunta quando que as disciplinas elas estão disponíveis na página do programa. Quando que os alunos sabem que uma determinada disciplina vai ser ofertada ou não? Então nós divulgamos via sistema, né? Nós temos. O Rafael perguntou, desculpa. O Rafael Eduardo Mota. Então, Rafael, nós temos um sistema de matrículas, tá? A gente chama ele de SIGA, né? O Sistema Integrado de Gestão Administrativa, de Gestão Acadêmica. Então, todas as matrículas são feitas por esse sistema. E a matrícula é a responsabilidade do aluno. Então, quando você é aluno regular, você entrou como regular, a coordenação manda um e-mail para vocês todos, né? A gente manda via sistema também, informando assim, ó, as matrículas elas vão estar abertas a partir do dia, por exemplo, 6 de março, né, e vão até o dia 8 de março, porque geralmente é um tempo curtinho, porque o processo é muito simples, você pode fazer pelo celular. Aí o que você faz? Você conversa com o seu orientador, né, e vai ver a grade que está sendo ofertada naquele trimestre, você vai ver quais são as disciplinas, e conversando com o seu orientador, aí você escolhe essas disciplinas, né? Se quiser cursar disciplinas transversais, como nós falamos, né, que são ofertadas pela PRPG também, essas são ofertadas semestralmente, tá? E até de outros programas, mas quem vai sempre decidir isso é junto com o seu orientador. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Que eu, né, vou voltar naquele exemplo, né? Mas pode ser também aqui na mecânica ou na elétrica, sabe? Eu quero cursar uma disciplina na engenharia elétrica. A engenharia elétrica tem mestrado, doutorado? Tem. Então, uma coisa lá para telecomunicações, eu quero cursar aquela disciplina. Aí você conversa com o seu orientador, porque depois ele assina isso. Aí, por esse sistema SIGA, né, ele vai gerar todo o registro dessa disciplina que você cursar em outro programa. Aí você solicita, cada programa tem um jeito diferente de receber solicitações. Aí você solicita lá a matrícula naquela disciplina, o coordenador lá do outro programa vai autorizar, você pode matricular. Então, assim, em resumo, né, aqui o PPG, a coordenação vai te informar por e-mail, vai te falar, ó, as matrículas do trimestre 1, né, estão abertas a partir de hoje e duram até amanhã, ou 48 horas. Aí você, com o seu orientador, define o que vocês vão fazer e matricula lá, tá? Se quiser cursar em outro programa, aí a coordenação daqui não tem como te informar a grade de lá. Isso a gente não tem, né? A gente não fica pesquisando isso, embora a gente tenha acesso, mas a gente não fica pesquisando. Aí é com o seu orientador que vocês vão determinar isso. Tá? Mas aí vocês recebem isso. Então, hoje a nossa matrícula é feita toda de forma digital. A gente não tem quase nada, na verdade, quase nada, né? Zero, né, Alisson, em papel hoje. Tá? Legal, Rafael? Respondido?
Então, lá, as disciplinas do ano que vem, né, de 2023, a gente nem tem ainda, né? Nós vamos organizar isso mais no ano que vem, tá? E a gente reúne com os professores, aí nós determinamos uma grade e a gente publica lá pelo sistema. Pessoal, mais alguém? Fiquem à vontade. Todo mundo em silêncio, então acho que esgotaram as dúvidas, está todo mundo esclarecido. Nós vamos, essa gravação, então, pessoal, depois eu passo por nós temos na verdade é um canal que eu tenho pelo YouTube, aí eu coloco lá, né, então, depois vocês podem, eu divulgo pela página, os slides já estão na página, tá, se vocês entrarem, tem um link para esses slides que eu mostrei, aí depois eu coloco essa gravação nossa aí, né, com as perguntas todas. E aí, se vocês quiserem, se alguém achar necessário, né, fazer revisão disso, ou passar para um colega também, vocês podem divulgar, tá? Tem conhecidos, né, que queiram participar do processo, ajuda também, divulga aí, tá? De um modo geral, assim, só fazer um resuminho, um fechamento, o processo seletivo, ele não é um processo complicado. Tá, o que a gente quer saber quando a gente olha aquela proposta, né? Depois a gente vai detalhar para vocês naquele outro encontro sobre os critérios, mas posso adiantar um pouco aqui. O professor Arson também depois pode complementar. O que a gente quer ver, assim, a proposta de pesquisa, ela é uma proposta execuível, né? Então, né, a pessoa vai chegar aqui, eu vou fazer um submarino nuclear. Vai fazer isso, né? O nosso programa não vai te dar apoio para isso, não tem condições de alguém construir algo desse em 2 anos, tá? Então, você tem que pensar assim, a proposta ela é execuível nesse tempo, porque o tempo não é um tempo longo, a gente fala 2 anos, mas esse tempo é curto, tá? Então, 2 anos, né, chegando a 2 anos e meio. Então, é um tempo curto. Então, a gente olha muito para aquele cronograma lá. A proposta execuível, né, nesse cronograma, tem recursos para executar esse projeto, essa proposta, né? Então, será que a universidade vai precisar de um instrumento, de um equipamento que nós não temos aqui, a empresa não tem? Como é que nós vamos conseguir isso, né? Então, assim, a banca, quando avalia essa proposta, ela olha muito para né, para essa questão da execuibilidade, ou seja, é impossível naquele período, naquele tempo, esse projeto, né, se transformar em algo que dê resultado. Outra coisa interessante é a gente avaliar se o projeto em si, se essa proposta, se ela traz resultados. Então, não pode ser uma coisa extremamente simples. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Às vezes você está na empresa e a sua empresa resolve investir numa nova linha de produção ou num novo equipamento, né, que você sabe que é um investimento alto, às vezes um investimento milionário, e que vai tomar lá de vocês um certo tempo. Aí você pensa, opa, isso aqui pode ser o meu mestrado. O seu mestrado pode estar inserido nesse contexto, mas isso de fazer adoção, né, que a gente chama de adoção de novas tecnologias, isso por si não é um mestrado. Tá? Então, nós investimos aqui, né, 5 milhões numa nova linha, modernizamos, colocamos novas máquinas, novos instrumentos, tal. Bom, eu vou fazer um relatório disso, isso é meu mestrado. Não é. O seu mestrado, às vezes, pode ser uma coisinha pequena dentro dessa nova linha, desse grande investimento. Tá? Então, você tem que pensar que ao final desses 2 anos e meio, a gente tem que ter algum resultado. O que é esse resultado? Ser capaz de publicar isso em congresso, em revistas, ou virar uma patente, virar um registro de software. Tá? Então, a banca vai olhar muito essa questão de ser execuível nesse período, o projeto em si, e também no ser um projeto muito simples. Tá? Nessa condição que eu coloquei de simplicidade, ou seja, basicamente a empresa está fazendo lá um investimento. E aí, isso não vai gerar artigos, isso não vai gerar nenhuma patente. Então, no final, você não tem resultado. Se você não tiver resultado, também não vira um mestrado. Então, o que a gente faz? A gente tem que pensar que nós temos alguns problemas, né, dentro da empresa, dentro da linha, e são problemas que requerem o quê? O investimento de maior prazo, assim, investimento de longo prazo. A gente vai estudar, nós vamos procurar métodos científicos para aportar nesse problema e
ou resolver por completo, ou melhorar o entendimento dele. Isso é um mestrado. Aí, ao aplicar esses métodos científicos e atingir alguns resultados, a gente tanto consegue publicar em congresso, em revista, como, dependendo, claro, da natureza do projeto, até solicitar patentes ou registro de software. Tá? Então, o projeto tem que estar amarrado com resultados, tá, pessoal? É isso que a gente avalia. Boa parte da turma hoje tem experiência grande naquilo que faz, né? Então, no seu dia a dia, né? Você tem já conhecimento, alguns aí, né, tem um conhecimento fantástico. A gente tem aluno aqui que tem muitos anos, por exemplo, de experiência na área Fabril. Então, a gente sabe que o pessoal vai dar conta ali. O que o programa vai te ajudar, o orientador, o programa em si, é te dar essa base científica, né? Então, te ajudar naquela parte bibliográfica, de compreender os métodos científicos e como transpor esse conhecimento científico para aquele problema real que você tem, né? Isso é um mestrado, tá? Então, a gente vai avaliar aquela proposta. Então, não é um processo complexo. Pra vocês terem ideia, no ano passado, nós não preenchemos as vagas, né? Tem casos que a gente acabou não conseguindo enquadrar a proposta apresentada, né? E a proposta foi eliminada, né? Mas por quê? Porque não tinha essa descrição, ou seja, ou era um projeto, né, uma proposta muito distante das linhas, então também não tinha professor, não tinha gente para orientar aquilo, ou eram as propostas muito, né, muito sem base também, sem uma estruturação, e aí a banca não acredita que aquilo vai dar com resultado. Mas, de modo geral, não é um processo complicado. Recomendo, mais uma vez, a conversar com os professores, né? Vocês tendo tempo, tente agendar, mandar e-mail, agendar reuniões. Naquele período 17, né, a 20 de janeiro, a gente vai estar aí para tirar dúvidas pontuais. E os professores estarão aqui também, porque é período letivo para a gente da graduação. Tá? O professor Arson quer complementar alguma coisa? Fique à vontade. Não, professor, foi bem, como sempre, né, bem específico, preciso, cirúrgico aí nas apresentações, mas de repente, se eu tiver que complementar, exatamente essa última questão que o senhor comentou, que de repente os alunos, na apresentação de hoje, viram algum potencial de projeto, com aderência a algum professor, eu, assim, convidaria também, estendendo aí o que o senhor comentou, a buscar mesmo o professor. Ninguém vai ficar nervoso, ninguém vai morder vocês, né? Então, sintam-se à vontade, que demonstrem esse interesse, agendem uma reunião que certamente os professores, os colegas nossos vão participar dessa conversa para desenvolver um potencial projeto, ver onde pode ser refinado, onde pode ser direcionado. Então, essa recepção é muito, muito bem-vinda, tá? E não sintam-se acanhados, né? Eu acho que é isso que só reforçar isso que o senhor comentou. De repente, o aluno fica assim meio, né? Não vou fazer no escuro. Né? Não façam no escuro. Né? Se eventualmente vocês pensarem, olha, eu vi que a linha de pesquisa do professor Dalberto. É legal. O primeiro passo que eu sugeriria, vem o látice de cada um, aí vem o projeto de cada um. Assim, poxa, o professor Dalberto tem um trabalho interessante, professor, posso agendar uma reunião? Estou em dúvida entre alguma coisa do professor Dalberto, professor Pablo, professor Flávio. Converse com os três e tentem ajustar um bom projeto. Algo que, é claro, que atenda também a empresa de vocês. Né? É só isso, professor, que eu queria complementar, para não me estender muito. Legal. Então, ficamos assim, pessoal. Agradeço mais uma vez imensamente a presença de vocês, a paciência, né, por nos escutar. Agradeço mesmo. E aí, aguardem, tá? Nós colocamos lá dia 19/12. Pode ser que até antes, né, professor Ashton, a gente consiga fazer a publicação do edital. É porque, eu digo para vocês porque é publicação, porque é gerado um formulário eletrônico, tá? Para que vocês façam as submissões, né? Façam os uploads dos documentos e preencham os campos. Então, a gente não recebe nada por e-mail lá, né? Nessa submissão da documentação. Então, é tudo por esse formulário eletrônico. Então, para fazer esse formulário eletrônico, a gente tem que preparar aqui o sistema, tem que ajustar aqui com o administrador do sistema. Então, isso às vezes demora um pouquinho. A gente colocou aquela data de 19 para não passar dela, tá? Então, pode ser que antecipe. E se antecipar também, a data final não muda. Então, né, fica de olho aí, dia 19, vocês podem
começar a dar uma olhada na página, e nós vamos ter aquela semana lá que nós programamos para tirar dúvidas pontuais, tá? Vai ser um bate-papo como esse daqui, e aí vocês tendo dúvidas ali, né, de um documento, como organizar, como que tipo de documento tem que apresentar, aí tragam essas dúvidas, a gente ajuda também, tá? Legal, então. Então, uma boa noite, vou encerrar aqui a gravação, tá, gente?